Meus irmãos, queridos irmãos, chegamos à questão de número 9. Nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e pecaram. Primeiro tópico que nós iremos meditar hoje, desse grande tópico que os nossos primeiros pais pecaram e desobedeceram a Deus, é o seguinte: os nossos primeiros pais eram muito felizes no paraíso terrestre. Veja, Deus que, levado pelo seu amor maravilhoso, que nos criou um dia, nos colocou no paraíso terrestre com os dons preternaturais. O homem ali vivia uma amizade com Deus. O homem via e sentia os passos de Deus, o homem conversava com Deus. E um dia, sem passar pela morte, eles iriam para o céu para viver eternamente felizes com Deus, para toda a eternidade. E importante dizer que ali eles não sofriam. O sofrimento não fazia parte, do ser humano. Então, a tão grande dom nós denominamos como graça santificante. Então, o homem, eles eram felizes porque eles tinham a graça santificante, Essa graça, esse presente que Deus deu, a vida feliz. Colocou eles num lugar estupendo, que era o paraíso terrestre, e lhes deu muitos outros dons imerecidos. Como, por exemplo, Deus iluminou a inteligência do homem, fortaleceu a sua vontade, estando isentos do erro e da inclinação ao mal, que é aquilo que nós chamamos hoje de concupiscência, livrou da dor, da enfermidade e da morte. A isso que nós denominamos de dons preternaturais. Então, esse é o primeiro estado. Os nossos primeiros pais, eles eram felizes no paraíso terrestre. Segunda coisa, a prova dos primeiros pais. Ora, como Deus estabeleceu uma prova aos anjos, Deus também estabeleceu uma prova de amor à sua criatura, que era a imagem e semelhança sua, que eram os seres humanos. Ele deu para cada um de nós, na figura de Adão e Eva, uma prova do seu amor, para provar a sua fidelidade. E o que aconteceu? Então, o homem ele acaba sucumbindo a essa prova. Então, Deus, como deu aos anjos, ele deu também ao ser humano essa prova, que se os seres humanos, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles tivessem cumprido, eles passariam para toda a posteridade todas essas graças que eles mesmos tinham. Mas que se eles sucumbissem à prova, tudo isso seria passado, transmitido também a todas as gerações. É aquilo que nós vivemos hoje, a triste realidade do pecado original e as suas consequências. Terceira coisa, os primeiros pais pecaram. Tentados pelo demônio, pai da mentira, Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Foi o pecado da soberba, pois quiseram ser como Deus e se submeteram ao demônio. Com este pecado, perderam a amizade divina, ou seja, perderam a graça e os dons preternaturais. Deus lhes tinha dado gratuitamente, mesmo suas forças naturais ficaram feridas e, quebrada a harmonia interior, sentiram a inclinação ao mal. Veja, o pecado original ele causou algo muito terrível no ser humano. A perca, por exemplo, igual o catecismo diz aqui para nós, a perca da harmonia, porque havia uma harmonia entre o homem e Deus. Havia uma harmonia do homem consigo mesmo, porque nós somos um composto de corpo e alma, e é ordenado para que o corpo se submetesse à alma, que a alma mandasse no corpo. Então é aquilo que São Paulo diz lá: muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo cometendo o mal que eu não gostaria de fazer. Então ele percebe que há uma outra lei dentro dele que luta e combate com ele. Então essa é a lei do pecado, da inclinação, da ferida que ficou, das consequências do pecado original, que foi apagado no batismo, mais à frente nós falaremos disso, mas que naquele momento o homem ele perde tudo isso, então ele passa agora a ser inclinado para o pecado. Depois, quarto tópico,
Os homens nascem com estado e sofrem as suas consequências. O homem sofre com o estado de pecado original e sofrem as suas consequências. Muitas pessoas não entendem, por exemplo, quando a gente diz que uma criança, ela tem o pecado original. E a gente olha para um bebezinho, por exemplo, e a gente vê no bebezinho, e a gente diz assim, como que essa criança tem pecado? Veja, um bebezinho, ele nasce de pecado pessoal, ele nasce puro. Uma criança, ela não tem pecado pessoal. Inclusive a igreja diz que é a partir dos 7 anos, a idade da razão, é que as crianças então, elas começam ali a ser imputado a elas pecado. Antes disso, não, porque já que elas não têm ainda discernimento, elas não conseguem ainda ter pleno uso das faculdades, das suas faculdades, né? Então ela não, ali não tem pecado. Mas a partir daí sim. Então, quando a gente olha para um bebezinho e vê que o bebezinho, ele como dizer, esse bebezinho é pecador. Sim, meus irmãos, pecado original não é algo que a gente nasce com, é algo que a gente nasce sem. Então aquele bebezinho, ele nasceu desprovido daquele estado de graça que os nossos primeiros pais tinham no paraíso. Os dons preternaturais de não sofrer, a impassibilidade, que é não sentir dor, que é não sofrer, o não sentir dor, o não morrer. Tudo isso a gente perde com o pecado original e tudo isso é passado às gerações futuras. Então, o pecado original não é algo que a gente nasce com, mas é algo que a gente nasce sem. E por isso nós precisamos do batismo mais do que qualquer outra coisa. Porque o batismo, ele apaga o pecado original, embora fiquem as consequências. Mas o batismo, ele apaga o pecado original da nossa vida e nos possibilita não mais aquele paraíso terrestre, mas agora uma vida sobrenatural, uma vida muito mais elevada do que até aquela que os nossos primeiros pais tinham. Por isso lá no precônio pascal da liturgia do Sábado Santo diz lá: ó feliz culpa de Adão, que nos deu tão e tão grande Salvador. Depois número 5, consequências do pecado original. Ora, no pecado de Adão tiveram sua origem todos os pecados e males da humanidade. Todos os homens nasceram com as gravíssimas consequências do pecado original, privados da graça e, portanto, em estado de pecados e inclinado ao mal. Por isso existe em nós a inclinação ao pecado, que nós denominamos de concupiscência. Isso eu falei um pouco aqui, expliquei um pouco. Número 6. Deus teve piedade dos homens e lhes prometeu um redentor. E aqui vem a graça, né? Apesar do pecado, Deus se compadeceu de nós homens e nos prometeu a futura redenção. Prometeu que do gênero humano sairia um redentor, Jesus Cristo, que salvaria a humanidade do pecado e das suas consequências. Então Deus, ele não abandona a sua criação ao pecado. Ele se encarna e a partir de Jesus Cristo, então, ele nos salva completamente, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado e ele veio para redimir em nós todo o pecado original, com suas consequências e mazelas na nossa vida. E nós vamos colocar aqui agora os nossos propósitos. Hoje nós temos 2 propósitos. Primeiro, aprender a rezar o Confiter, que é o confesso. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Muitas vezes ao dia rezar essa oração e depois pedir a Deus sempre, muitas vezes ao dia, a disposição para lutar contra o pecado. O pecado, ele é o maior mal que pode acontecer na vida de um ser humano. Que Deus nos livre de qualquer pecado, porque ele foi e continua sendo a desgraça do ser humano. Mas ele já foi redimido por Jesus na cruz. Basta agora nós tomarmos posse dessa salvação e não mais cometermos pecados pessoais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.